nenhum nem outro, você se autobloqueia. Eu penso que quase todos aqui, talvez até todos, mas com certeza principalmente os que dirigem, sabem que o carro pode ter um motor super potente, uma tecnologia super avançada, um torque extraordinário, uma aceleração incrível, 0 a 100 em poucos segundos, velocidade máxima altíssima. Mas se o freio de mão estiver acionado, diga para o seu irmão, nada adianta. Você pode orar com fé, você pode falar que precisa, você pode dizer que crê, você pode estar aqui de corpo, alma e espírito, mas se o freio de mão aí estiver o quê? Puxado, vai fazer barulho, vai fazer força, mas não vai sair do lugar. E para a tristeza do pastor, a gente vê pessoas que literalmente não saem do lugar. E por que não saem do lugar se tem tudo para decolar? Se tem tudo para avançar? Diga para o seu irmão, é porque você é amarrado. Porque você é preso. Eu estou amarrado onde? Preso onde? Você é amarrado no dar. Você é preso no dar. Você não doa, você não dá, você não entrega, você não planta. E se você não faz isso, você também não vai colher. Por isso Paulo nos ensina, repita comigo, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu, ou seja, conforme decidiu, ou seja, na sua resolução. Oferta, dízimo é para pessoas convictas, decididas. E eu pergunto, tem gente convicta aqui hoje? Tem gente decidida aqui hoje? Se você não sabe, eu vou te dizer. Se você está convicto no último dia do mês, diga para o seu irmão, é porque você é convicto mesmo. Tem gente aqui hoje que para dar, ele vai ter que torcer, retorcer, torcer novamente, porque o último dia do mês é mais ou menos a cana na moenda. Já passou uma vez, já passou duas, já passou 3, dobrou, passou 4, dobrou de novo, passou 5, alguém olha e fala, é só o bagaço. Diga para o seu irmão, mas ainda tem caldinho aí. Quem entendeu aí, diga amém. Vamos consagrar dízimos e ofertas em nome de Jesus. Você está decidido, você está resolvido. Senhor, olha cada um que aqui está, Pai. Infelizmente, pessoas resolvidas, decididas, convictas, tem sido cada vez mais raro, Pai. Mas ainda existe um remanescente fiel. Ainda existem pessoas, meu Deus, resolvidas, decididas, convictas. Pessoas, meu Deus, que já saíram do campo da dúvida, do será, do talvez, do se. Senhor, e são essas que crescem, que avançam, que recebem. Porque elas falam a linguagem do Teu reino. Elas falam a mesma linguagem do Senhor. Meu Deus, nós vamos agora, pela nossa decisão, entregar a Ti dízimos e ofertas. Nós vamos doar ofertas, devolver dízimos. Nós vamos plantar no lugar mais fértil do mundo, que é o Seu reino. Receba, meu Deus, cada semente, e mediante a Tua vontade e soberania, libere colheita sobre a vida desse homem e sobre a vida dessa mulher. E a colheita que precisamos, Pai, tem nome: milagres. Milagres. Milagres que só Tu podes fazer. Em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar, pegue a sua oferta. Você que vai dizimar, pegue o seu dízimo. Se você precisa de envelope, levante a mão. Os irmãos aí do diaconato vão te entregar o envelope. Se você vai precisar da máquina, do cartão,
para fazer, seja oferta, seja dízimo. Nós temos ali a Paulinha com uma das máquinas. Se você precisa, só levantar a mão, ela vai até você. A Girlene está ali com a outra máquina. E os irmãos podem agora recolher nossos dízimos e ofertas. Se você optou pelo Pix ou transferência, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Senhor, nós precisamos tanto de um milagre, Pai. Receba então essas sementes. São sementes que profetizam milagres. São sementes que plantam fé para colher milagres, Pai. Receba, meu Deus, cada centavo, cada real que patrocina o teu reino nessa terra, Senhor, e que estes patrocinadores sejam abençoados. Receba, meu Deus, cada centavo, cada real que investe no teu reino nesta terra, e que esses investidores sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, próxima terça-feira, mais precisamente dia 7 de junho, nós vamos iniciar mais uma escola de treinamento de líderes. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, a segunda carta, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz para Timóteo pegar o que ele ouviu de Paulo, aprendeu do seu discipulador e ensinar a pessoas de confiança e que sejam capazes de ensinar outros. Nós precisamos treinar novos líderes, mas não é qualquer líder. São pessoas de confiança e que sejam capazes de ensinar outros. Mas muita gente não acredita na sua própria capacidade. Ele se acha incapaz de ensinar alguma coisa a alguém. E deixa eu lhe ensinar uma coisa, ou melhor, te falar uma coisa. Quase todo mundo consegue ensinar coisa errada para alguém. Já observou isso? Quase todo mundo tem capacidade de ensinar besteira. Você já ensinou coisa errada para alguém? Eu já ensinei. Você já ensinou besteira para alguém? Eu já ensinei. Diga para o seu irmão, é a mesma capacidade, só que agora em outra direção. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso, então eu vou te ensinar. Você ensina alguém a contar uma piada, às vezes até sem gosto, de mau gosto, quer dizer, às vezes até indecente, pornográfica, e você consegue. Mas você acha que você, que teve capacidade para o erro, não vai ter capacidade para o que é certo? Ah, pastor, mas essas coisas o diabo ajuda. Então deixa eu te ensinar outra coisa. Para as outras coisas, Deus ajuda. O negócio é que você não entrega essa capacidade. Então nós, terça-feira que vem, aqui no anexo 1, às 18 horas, me ajuda aí no tempo, 18h30, 18h30, nós começamos uma nova escola, aliás, uma escola para novos líderes, onde eu estou chamando os atuais líderes para fazerem uma reciclagem. E para quem não pode, terça-feira, a mesma aula se repetirá no domingo, também aqui no anexo 1, às 17h30, não é isso mesmo?
às 17 horas. Então você pode fazer a sua inscrição comigo, com qualquer um dos pastores, lá nos grupos de WhatsApp, com seu discipulador, com seu líder de célula, mas que você possa fazer parte de uma nova geração de líderes que Deus vai levantar nesse lugar e que nós vamos treinar neste lugar. Quem entendeu e recebeu, diga amém. Vamos então à ministração da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Hoje, no terceiro dia da Casa de Milagres, nós vamos orar, clamar e buscar a Deus para libertação. Diga comigo, libertação é um milagre. Se libertação é um milagre, quer dizer que o único que liberta é Cristo. Porque só Cristo tem poder para fazer milagres. E o que pode atrapalhar Jesus de fazer milagres? O que pode bloquear Jesus de fazer milagres? Eu já ensinei isso e vou repetir. Jesus foi criado em uma cidade chamada Nazaré. Passou toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude nessa cidade. Saiu dessa cidade para ser batizado por João e então começar seu ministério aos 30 anos de idade. Era o lugar onde ele era mais conhecido e onde ele mais conhecia. E de Jesus então, depois que começa seu ministério, ele volta à sua cidade de criação. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E lá em Nazaré, surpreendentemente, Jesus não pôde fazer muitos milagres. Não é que ele não fez milagres, fez, mas ele não fez muitos milagres. E por quê? Porque as pessoas não acreditaram nele. Então nós aprendemos um ensinamento poderoso na palavra, que quando eu não acredito, quando eu não tenho fé, eu bloqueio milagres na minha vida, eu atrapalho milagres na minha vida. E às vezes você acha que o seu milagre depende do outro, depende da igreja, depende de quem ora, depende de Deus. É claro que tem que ter alguém orando, alguém ensinando, é claro que tem a ação direta de Deus em um milagre, mas o milagre vai passar pela sua fé, pela sua capacidade de crer. Então, quando eu me comporto como uma pessoa sem fé, quando eu ajo como uma pessoa sem fé, quando eu penso como uma pessoa sem fé, eu começo a ter comportamentos, atitudes que me atrapalham a viver o meu milagre. Por isso, quando você for reclamar de alguém, porque na sua vida não há milagres, diga para o seu irmão, reclame de si mesmo. Reclame consigo mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso hoje, antes de orarmos por milagres, vamos orar para repreender a falta de fé, a incredulidade, a dúvida, a desconfiança. Quem me entendeu, diga amém. E muito cuidado. Cuidado por quê, pastor? Falta de fé pega. Quando você anda muito com quem não tem fé, o que ele começa a influenciar você? A não ter fé também. Quando você anda muito com alguém incrédulo, você também vai começar a ser incrédulo. E eu creio que você aprendeu com a pandemia uma atitude que você tem que fazer com quem tem algo que te contamina. Qual é a melhor coisa? Se distancie. Qual é a melhor coisa? Se distancie. Qual é a melhor coisa? Se distancie. Pastor, eu vejo que o senhor não gosta de andar muito perto de mim. O senhor me acha chato? Não, é que você é incrédulo, que você não tem fé. E para essa nhaca não me pegar, eu já quero fazer o quê? Eu quero fazer o quê? Me afastar, me distanciar. Mas você também aprendeu com a pandemia que não basta só afastar, você tem que também colocar a máscara.
porque o negócio pega até de longe. Mas você também aprendeu na pandemia que às vezes a máscara também não resolve. Você vai se isolar de vez. Tranca e fala, aqui você não entra. O que você contamina, você faz o quê? Pessoas incrédulas são pessoas perigosas. Agora, com muita sensibilidade, olha aí para o seu vizinho e vê se ele tem cara de incrédulo. Pastor, ainda bem que tem pouca luz aqui, pastor. Ele não está me vendo muito bem. Eu acho que você já percebeu que quando alguém acredita, você vê no semblante dele. E quando alguém também duvida, você vê no semblante dele. Você não consegue disfarçar quando você não está acreditando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Para você que está buscando milagres, precisando de milagres, não se autobloquear, não se auto-sabotar com pensamentos, com atitudes, com palavras que evidenciam, que demonstram incredulidade. Incredulidade é pecado. Aquele que não crê comete pecado. Quem me entende, diga amém. Amém. Vamos orar então, fique de pé, por favor. Levanta sua mão e diga: Pai, me perdoe por tanta incredulidade, dúvida, desconfiança. O Senhor nunca me deu motivos para desconfiar de Ti. O Senhor nunca me deu motivos para não acreditar em Ti. Por isso, quando eu não creio, eu estou pecando contra o Senhor. E eu reconheço quantas vezes eu já pequei, tendo incredulidade, dúvida, desconfiança, falta de fé em Ti. Mas te peço perdão. Tenhas misericórdia de mim. Que o sangue de Jesus venha sobre mim agora e me limpe de toda incredulidade, de toda dúvida, de toda desconfiança, de toda falta de fé. Eu decido hoje crer e faço o mesmo pedido que fizeram ao Senhor um dia: Pai, aumenta a minha fé. Eu preciso crer mais. Eu preciso acreditar mais. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda incredulidade aqui, Pai. Senhor, eu repreendo todo comportamento, todo pensamento, toda atitude de incredulidade. Meu Deus, em nome de Jesus, a incredulidade que é fruto, meu Deus, de influências de demônios, de espíritos enganadores. Então eu repreendo agora o espírito que nós chamamos de incredulidade. Demônios que semeiam falta de fé, demônios que semeiam falta de fé, demônios que semeiam falta de fé, nós te repreendemos agora. Saia da minha vida, saia da vida de cada pessoa que aqui está, saia da minha mente, saia da mente de cada pessoa que aqui está. Meu Deus, em nome de Jesus, nós agora declaramos que somos uma igreja de fé, somos uma igreja que crê, somos uma igreja que acredita. Declaramos que somos um povo de fé, declaramos que somos um povo que crê, declaramos que somos um povo que acredita. E em nome de Jesus, que aqui neste lugar não haja espaço para dúvida, que em nome de Jesus aqui neste lugar não haja espaço para desconfiança, que em nome de Jesus aqui neste lugar não haja espaço para falta de fé. Que este ambiente seja um ambiente de fé, seja um ambiente de certeza, seja um ambiente de convicção, em nome de Jesus, ó Pai, porque sem fé é impossível
milagres serem feitos na nossa vida. Senhor, então libera agora fé sobre cada um de nós. A tua palavra diz que a fé vem quando eu ouço, e quando eu ouço a sua palavra, meu Deus, que cada segundo e minuto agora em que ouviremos a sua palavra possa, Senhor, fazer com que fé seja gerada, fé seja gerada, fé seja produzida dentro de cada coração, dentro de cada pessoa, dentro de cada mente aqui agora, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Assenta no seu lugar e diga: eu creio. Eu creio em Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. O meu som aí está piorando, Sérgio. Estava melhor antes. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Lá no final do Novo Testamento. Aqui na tela, coloca para mim, por favor, o texto na versão corrigida. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Leia comigo: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. A Bíblia vai trazer aqui para nós um dos objetivos, uma das razões de Cristo ter vindo ao mundo. A tradução Revista e Corrigida diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde quando? O princípio. Avança. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então o diabo tem obras, o diabo trabalha, o diabo está vivo e está ativo no planeta Terra. E tem crente que parece que o batismo nas águas o emburreceu, quando na verdade deveria ter te dado mais inteligência. Tem crente que batizou nas águas e a mente dele parece que bloqueou, e ele esqueceu que existe diabo. Ele está em um mundo espiritual que é somente Deus. Diga para o seu irmão: você está com engano. Jesus veio ao mundo, Jesus se manifestou em carne, Jesus se encarnou-se entre nós, e uma das razões disso foi para desfazer o que o diabo tem feito, foi para desfazer as obras do diabo, foi para destruir as obras do diabo. E se o diabo então tem obras, é porque o diabo trabalha, o diabo está ativo, o diabo está fazendo coisas. Pastor, mas eu vim buscar milagres, porque o Senhor está falando mais do diabo? Porque por detrás deste milagre há uma carência, daí o milagre. Por detrás deste milagre há uma necessidade, daí milagre. Por detrás deste milagre há um problema, há um conflito, talvez um drama, talvez uma tragédia. E eu lhe pergunto: esse drama, esse conflito, essa tragédia é obra de quem? Nós não podemos pensar que as coisas existem por si mesmas. Vamos dar um exemplo. Imagine você chegar aqui e ver esse telão com as imagens que aparecem aí, e você pensar assim: ninguém fez isso, isso aí apareceu por si só, isso daí surgiu do nada, isso daí apareceu sozinho. Alguma coisa surge do nada, irmãos. Alguma coisa é feita sem que ninguém a fez. Alguma coisa é construída sem que ninguém a construiu. Alguma coisa acontece sem que haja um agente por detrás fazendo aquilo acontecer. Mas tem gente que quando olha para si mesmo,
olha para a sua realidade ou para o mundo espiritual, ele cai nesse engano. Qual engano? Não, isso aí surgiu do nada. Não tem ninguém fazendo isso. Não tem ninguém por detrás disso. Não tem ninguém escondido atrás disso. Você está errado. Diz para o seu irmão: tem sim. E quem é essa pessoa? O diabo. Pastor, mas por que vocês gostam de dizer que o mal é o diabo? Você quer então que eu diga que o bem é o diabo? Então vamos lá entender uma coisa. Quando você vê amor, você pensa em Deus. Quando você vê alegria, você pensa em Deus. Quando você vê perfeição, você pensa em Deus. Quando você vê felicidade, você pensa em Deus. Vamos inverter o raciocínio. E quando você pensa no mal, quando você pensa na tristeza, quando você pensa na dor, quando você pensa no choro, quando você pensa no sofrimento, quando você pensa na frustração, quando você pensa na decepção, então não tem ninguém por detrás? Quer dizer então que o bem, Deus está por detrás dele, mas o diabo não tem ninguém, aliás, mas o mal não tem ninguém por detrás dele? Esse pensamento é ilógico. Diz isso para o seu irmão: esse pensamento é ilógico. O apóstolo Paulo vem nos ensinar isso mais ainda, quando ele vai falar sobre batalha espiritual, e ele diz assim: a nossa luta não é contra seres humanos. Tem muita esposa aqui que tem que ouvir isso aqui hoje. A nossa luta não é, minha irmã, seu inimigo não é seu marido não, afinal de contas você casou com ele. Tem marido aqui que tem que ouvir isso aqui hoje. A nossa luta não é contra seres humanos. A sua luta não é contra a sua esposa não. O apóstolo Paulo vem nos ensinar de batalha espiritual, e ele diz: a nossa luta é contra principados e potestades, contra poderes que dominam o mundo espiritual. E popularmente nós resumimos essas definições espirituais com um nome. Diga para o seu irmão: demônio. Pastor, então quer dizer que aquele negócio do meu marido é um demônio? Talvez mais de um. Pastor, você vai me dizer que aquele negócio da minha mulher é um demônio? Talvez mais de um. Pastor, o senhor está brincando? Não, isso é tão sério quanto você possa imaginar. Então nós temos que entender que o diabo tem obras, que o diabo está trabalhando, o diabo está fazendo coisas. E por favor entenda, o diabo é um excelente trabalhador. Ele não é preguiçoso. Ele é um trabalhador eficiente. Não para de trabalhar. As obras dele estão aí. E o que eu tenho que começar a observar é se tem obras do diabo na minha vida, é se tem obras do diabo na minha casa, é se tem obras do diabo na minha família, é se tem obras do diabo no meu lar. Porque talvez você está culpando o seu marido de obras que são malignas. Você pode estar culpando sua esposa de obras que são malignas. Você pode estar culpando seus filhos de obras que são malignas. E o verdadeiro autor e responsável está escondido por detrás de alguém, ou escondido por detrás de alguma situação. Feliz da vida, porque você não o descobriu. Jesus então, e assim o apóstolo João escreve, se manifesta em carne, encarna neste mundo como ser humano, para desfazer as obras do diabo. Então eu quero te ensinar uma segunda coisa agora. O diabo está fazendo coisas, mas Jesus também está fazendo coisas. O diabo está trabalhando, mas Jesus também está trabalhando. O diabo tem suas obras, mas Jesus também tem suas obras. E o trabalho de Jesus é desfazer o que o diabo faz, é destruir o que ele constrói. É mais ou menos assim. Deixe-me ver se eu consigo me fazer entender. Eu li que o Burger King, aquela rede de fast food americana,
só coloca seus restaurantes onde o McDonald's colocou primeiro. E perguntaram para o CEO do Burger King por que ele faz isso. Ele diz: porque o McDonald's gasta fortunas para fazer pesquisa de mercado, para fazer pesquisa de geográfica, para fazer pesquisa de viabilidade econômica, viabilidade financeira. E se o McDonald's coloca algum restaurante em algum lugar, é porque tem bases metodológicas de que ali vai dar lucro. Sabe o que o Burger King faz? Só vai e copia, sem gastar nenhum centavo. Eu falei: inteligente esse povo do Burger King. Então deixa eu ensinar para você. Sabe como Jesus faz? Onde tem uma obra do diabo, Jesus vai estar trabalhando lá. Aleluia. Onde tem um agir de Satanás, Jesus vai estar agindo lá. Porque aquilo que o Satanás vai construir, vai fazer, Jesus virá atrás, desconstruindo e desfazendo. Então eu tenho dois entendimentos na minha vida. Eu tenho minha convicção que o diabo está vivo, ativo e fazendo suas obras. Mas eu tenho convicção que o meu Jesus está vivo, ressuscitou, e ele vem desfazendo o que o diabo faz. Então eu vou te falar uma coisa que talvez não te ajuda, mas no final talvez te ajude. Quase sempre, sabe quem faz primeiro? O diabo. Quase sempre, sabe quem aparece primeiro? O diabo. E depois vem Jesus. Então quando você olha na sua vida, olha na sua realidade e vê coisas que você identifica, isso tem obra dele, não se desespere. Se tem obra dele, é uma sinalização no mundo espiritual que aí também vai ter obra de Jesus. O diabo vem fazendo, Jesus vem desfazendo. O diabo vem destruindo, Jesus vem construindo. O diabo vem derrubando, Jesus vem levantando. Por isso, a Bíblia usa uma expressão que diz: onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Por isso eu tenho entendimento que o diabo vive nervoso. Você que é nervoso, tome cuidado. Você está andando muito parecido com ele. E eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Eu uma vez li um livro do pastor Cote, que ele fala assim: quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Eu falei: misericórdia. Como é que é, pastor? Repete, vou repetir. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. O diabo vive com raiva. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Se você vem e faz, vem alguém e desfaz. Se você vem e constrói, vem alguém e destrói. Se você levanta, vem alguém e derruba. Se você derruba e vem alguém e levanta, como é que você vai ficando? Você fica bem? Você fica tranquilo? Vou ilustrar para você então. Você vai na sua casa e arruma, alguém vai e suja. Você arruma de novo, alguém suja. Você arruma de novo, a mesma pessoa suja. A próxima vez que você arruma, qual é já a mensagem? Eu te quebro todinho. Eu arranco todos dentro da sua boca. Eu te mato aqui hoje. Tem alguém que está me entendendo? Na minha interpretação, o diabo vive com raiva todo dia, porque ele sabe, é questão de tempo, Jesus está chegando. Ele sabe, é questão de tempo, Jesus vai desfazer o que ele está fazendo. Por isso, por um lado, você não pode desesperar, você não pode angustiar. Ah, pastor, o diabo e o diabo e o diabo. Calma, meu irmão. Deixa Jesus chegar aí, e tudo isso que está feito vai ser desfeito. Tudo isso que o diabo está aprontando vai ser desaprontado. Tudo isso que o diabo está criando, Jesus vai entrar nisso e vai reverter isso.
Então eu creio, e assim a Bíblia diz, e essa é minha fé, que se por um lado no mundo espiritual o diabo está trabalhando eficazmente, por outro lado no mundo espiritual Jesus está trabalhando eficazmente. E sabe onde eu tiro a maior prova disso? Minha vida. O diabo já trabalhou aqui, o diabo já agiu aqui, o diabo já fez aqui, mas Jesus veio e desfez. Aquilo que o diabo destruiu, Jesus construiu. Aquilo que o diabo atrapalhou, quebrou, estragou, Jesus consertou. Eu sou testemunho vivo disso. Eu tenho uma ovelha aqui, a Alessandra está aí? A Alessandra, que é minha ovelha, me conheceu no tempo do diabo, que eu tinha conta no bar Alto Astral. Misericórdia. Que tinha bebida preferida no bairro Alto Astral: vodka com Coca-Cola ou vodka com suco de laranja. Como é que eu uso o nome, a expressão? Esqueci agora a palavra. Quando a gente quer falar sofisticadamente, Cuba Livre Hi-Fi. Pastor, como é que é? O diabo gosta de dar uns nomes bonitos no negócio. Ele gosta de dar uma floreada, uma enfeitada. Eu não chegava lá e dizia cachaça com coca. Eu chegava lá e dizia uma Cuba Libre, por favor. Para o mal entendedor, chique, né? Interessante, Cuba. Me dá um negócio desse, você tá achando que é uma coisa de outro mundo. A Coca-Cola com cachaça, irmão. Ou então um hi-fi. Pro neófito, olha, hi-fi, interessante, né? Também vou querer um. Quando a pessoa menos percebe, a velha Fanta laranja com a cachaça misturada. Primeira vez que eu fui a um restaurante não, primeira vez que eu fui num boteco, na Avenida Rio Branco, Vânia estava junto. Ela, outros jovens da igreja. Tem jovem aí? Jovens da igreja, tá? Nós fomos um dia com uma balada daqueles tempos nossos, num lugar na Rio Branco, não me lembro mais o nome. Foi a primeira vez que eu saía, primeira vez que eu estava, vamos assim dizer, solto por aí. Cheguei lá, eu e todo mundo junto, todo mundo da igreja. Peguei o cardápio, olhei lá assim, aperitivo, simples. Vem na minha cabeça assim, deve vir aqueles copos nos filmes, que tem aquelas frutas enfiadas assim em cima, com os canudos assim, umas taças grandonas. O preço era pequeno, era barato. Eu falei com a moça do meu lado, vamos pedir um para nós? Ah, vamos. E aí nós descobrimos o que é aperitivo simples. A cachaça, irmão. O diabo gosta de pegar o que ele faz e fazer o quê? Colocar um nome, colocar uma pompa, dar uma enfeitada, dar uma floreada. E aí vem e engana a gente. Mas deixa, diabo, deixa, Satanás. Eu vim aqui para dizer que Jesus está chegando aqui hoje. Ele está chegando aqui para desfazer o que você está fazendo. Quem recebe isso, diga amém. Vamos ver isso à luz da Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E você vai entender por que nós oramos com convicção e autoridade para que as obras do diabo sejam desfeitas. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Se você observar, eu preguei isso no capítulo 5 ontem também, mas já lá no último milagre. Agora eu vou pregar aqui o primeiro milagre do mesmo capítulo. Marcos 5, verso 1. Jesus e os discípulos chegaram a qual região? Gerasa, que ficava onde? Lá do leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Assim que Jesus saiu do barco,
foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Aqui tem 3 verdades para você. Primeiro, espírito existe. Segundo, existe espírito do mal. E terceiro, tem capacidade de dominar. Você que batizou e no lugar de ficar inteligente está ficando burro, muda aí agora essa cabeça sua. Olha para esse irmão e fala: me dá licença. Dá uma balançada nele. Pastor, está balançando por quê? Para ver se o cérebro pega no tranco, igual o carro velho que está agarrado, você liga e não funciona. Então dá um empurrão aí, para ver se pega no tranco. Acorda, crente. Acorda, igreja. Acorda, irmão. Acordar o que, pastor? Existe espírito mau e eles dominam. O que quer dizer existe espírito mau? Eles dominam, eles controlam. O que quer dizer existe espírito mau e eles dominam? Eles exercem influência dominante, influência constrangedora, influência limitadora. Você não pode pensar que você vive em um mundo só de Espírito Santo, anjos, Deus e Jesus. Esse mesmo mundo tem o outro lado. E se você observar, novamente, Marcos 5:1, Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste. Quer dizer que eles estavam em qual lado antes? Oeste. Jesus agora vai para o outro. E quando Jesus chega no outro lado, quem que vai se encontrar com ele? Um homem que estava dominado por um espírito. Preste atenção. Demônios não vão se encontrar com Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que espírito mau que dominava um homem foi se encontrar com Jesus. Jesus não tem agenda com demônios. Jesus tem agenda com vidas. A agenda de Jesus é com você. O encontro marcado dele é com você. Quando Jesus então sai do barco, quem vai se encontrar com ele é um homem dominado por um espírito mau. Verso 3. Esse homem vinha de onde? Do cemitério. Onde estava fazendo o quê? Irmão, cemitério é lugar de vivo morar? Cemitério é lugar de ser humano vivo morar? Mas o homem dominado por um espírito mau está tendo o lugar dos mortos como residência. O vivo vivendo entre mortos. Não porque ele gosta, não porque é prazeroso, não porque ele quer, porque tem um espírito mau que está fazendo o que com ele? Dominando. Por isso, por favor, entenda o que eu vou lhe dizer. Demônios têm poder até de controlar você para onde você vai morar. E o endereço que Satanás tinha para esse homem era cemitério. Cemitério é lugar de moradia para alguém? Não. Mas quando você está dominado por um espírito que é mau, o que não é para você passa a ser. O que não é sua realidade passa a ser. O que não é sua verdade passa a ser. Não porque você quer, você procurou. Porque tem um espírito mau que está fazendo o que com você? Dominando, controlando. Esposas, antes de brigar com seu marido, discirna se o que está acontecendo não é espírito mau fazendo o que com ele? Dominando, controlando essa pessoa. E às vezes você não percebe, e você está enfrentando uma luta humana com algo que é espírito. E quando eu faço luta humana com algo que é espírito, todas as minhas tentativas nessa luta não o afetam. Porque se eu estou lutando do ponto de vista humano, é físico, é natural.
E se o negócio é espiritual, não é mais físico e nem natural. Logo a minha luta, as minhas armas também não são mais humanas, naturais. Precisam ser o quê? Espirituais e sobrenaturais. Meu irmão, olha, eu não consigo entender sinceramente que uma mulher que se diz crente, batizada nas águas, luta com um marido descrente só a nível humano. Eu vou te dar uma porrada e resolve, irmão. Diz pro seu irmão, o demônio não vai sentir. Eu vou jogar água fervendo na sua orelha, que você estiver dormindo. Você não sabe o que mulher é capaz de falar na hora da raiva do marido, meu irmão. E você não entende isso, mas minha irmã, se é uma descrente, eu vou até entender. Mas você que é crente batizada, que ouve a palavra, que entende de armas espirituais. As armas da nossa luta não são carnais, mas são espirituais em Cristo, para desfazer fortalezas, diz o apóstolo Paulo. Então agora vem um homem aqui dominado, e uma das evidências que ele está dominado é que ele está morando onde? No cemitério. O lugar onde eu moro pode ser o endereço que Satanás preparou para mim, e não o endereço que Deus preparou para mim. E se essa é a sua realidade, quando Cristo desfizer o que o diabo fez aí, muda de endereço. Tem gente que não pode continuar onde mais está, ou melhor, onde sempre esteve. Deus tem um novo endereço para você. Deus tem uma nova residência para você. Deus tem um novo local para você. Diz a Bíblia, continua o texto, verso 3, que ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Quem está dominado por espírito mal precisa ser preso. Quem está dominado por espírito mal precisa ser colocado em jaula. Quem está dominado por espírito mal precisa ser colocado em corrente. Parece que é cachorro bravo, que não pode ficar solto, que é uma ameaça, que não pode ter liberdade, que pode machucar e matar. Eu levei um outro cachorro meu lá para o centro social. Tinha o Greco, né? Agora eu levei o Zeus. E diferente do outro, esse aí não somente pula a cerca, como passa entre ela. Então ele não pode ficar solto, ele só fica preso. E ficou mais maluco ainda o danado. Aí eu disse, eu vou comprar um cabo de aço, pedir auxílio ao Ellerson ali, para colocar ele num cabo de aço à noite, que ele corre de um lado para o outro. Porque se solta ele pula, se solta ele passa entre a cerca, e ele vai morder alguém. Tem alguns lá no centro social que já fez amizade, mas tem uns lá e é só ele ver, ele já fica maluco, meu irmão. E aí eu fui todo feliz, irmãos, para comprar 100 metros de cabo de aço, R$700. Eu falei assim, mas tá maluco? Aí consultei ali o Ellerson. Sou Ellerson, meu irmão, tu comprou um negócio lá, chefe, você me dá um cabo de aço grossudo do meu dedo mindinho aqui, ó. Ao homem, quantos metros? 100. O homem olhou para mim, só tem certeza? Eu falei assim, por quê? São R$700. Isso o quê? 700? Eu na minha cabeça ainda pensei assim, eu compro 200 metros, que se um arrebentar o outro segura. 200 metros então seria quanto? É caro prender um cachorro. É caro prender um marido. É caro prender uma esposa. É caro prender um filho. E você ainda não entendeu, está pagando um preço caro para querer prender pessoas que na verdade estão dominadas. E toda prisão que você tenta criar, toda corrente que você tenta colocar, continua o texto aí, verso 4. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo. Tudo que você faz para prender pessoas que estão dominadas por espíritos maus não tem eficácia, eles quebram.
Você arruma esquema, você faz algo. Não, eu vou fazer isso porque ele não sai, eu vou fazer isso porque ele não ouve, eu vou fazer isso porque ele não assiste, eu vou fazer isso porque ele não conhece, eu vou fazer isso porque ele não descobre. E por mais que você tente lá as suas maneiras, as suas estratégias, não dá certo. Sabe por quê? Final do verso 4, repita comigo: e ninguém conseguia dominá-lo. Pessoas que estão dominadas por espíritos maus, ninguém consegue fazer o que com elas? Dominá-las. Talvez você não tenha entendimento, não tenha visão do que um demônio é capaz na vida de uma pessoa. A capacidade de exercer controle, a capacidade de exercer domínio, a capacidade de fazer essa pessoa parecer louca. Diz a Bíblia, versículo 5, que esse homem passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Quem gosta de gritar aí? Toma cuidado, tá? Esse homem dominado por demônios, o que ele gostava de fazer primeiro? O que ele gostava de fazer primeiro? Como é que é? Gritar. Olha para o seu vizinho aí e fala: não está te dizendo nada? Mas não tem tempo para entrar nesse assunto agora. Para seu bem, vamos avançar. E ferindo-se de propósito com pedras. Pessoas dominadas por espíritos maus se machucam de propósito, se ferem de propósito. Por favor, aprenda. Se ele se machuca de propósito, o que ele não faz de propósito contigo? Se ele se fere de propósito, o que ele não faz de propósito contigo? E aí você olha e fala: mas não acredito que essa pessoa vai ter coragem. Vai. Eu não acredito que essa pessoa vai fazer isso. Vai. Eu não acredito que essa pessoa vai ter disposição, ousadia para isso. Vai. Você sabe onde eu vou quando eu penso nessas coisas? Quando você vê notícia de que o pai estupra a filha, de que o pai estupra o filho recém-nascido, e você olha e pensa: mas é impossível alguém fazer isso. Alguém fazer mas alguém dominado por um espírito mau faz. Repita comigo: isto são obras do diabo. Mas Jesus se manifestou em carne para desfazer isso. Diz a Bíblia, versículo de número 7, acompanha o V6. Diz a Bíblia que ele viu Jesus de longe. Ele, o homem dominado por um espírito mau, viu Jesus de longe. Repita comigo: correu, caiu de joelhos diante dele e gritou. Qual é o grito? Jesus, filho do Deus. E aqui eu tenho que te confrontar numa coisa. O diabo sabe quem Jesus é e talvez você ainda não sabe. O diabo conhece a identidade do Cristo e talvez você não conhece. Você que se batizou nas águas, entregou sua vida a Ele, toma santa ceia, diz que foi salvo por Ele e você não sabe quem Ele é. Se você observar, Jesus fez o que até agora? Nada. Jesus falou o que até agora? Nada. O diabo já está caindo, já está de joelho, já está gritando: Jesus, filho de quem? Do Deus Altíssimo. O que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me... Eu gosto disso, sabe por quê? O diabo tem medo de tomar a surra de Jesus. O diabo tem medo de um castigo. Jesus não falou nada, Jesus não fez nada, e o espírito mau já está dizendo: não me castigue. Agora Jesus vai falar. Verso 9:
8 quer dizer, ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Sabe como que Jesus desfaz as obras do diabo? Mandando o diabo sair. E no lugar do diabo sair, ele está querendo ter uma conversa, um diálogo, um bate-papo com Jesus. Jesus não está chamando ele para uma conversa, Jesus está dizendo saia, e ele está puxando a conversa. Jesus então faz uma pergunta para o diabo: como é que você se chama? Espíritos têm nomes, demônios têm nomes. Jesus perguntou: como é que você se chama? E não se assuste, qual é a resposta? O meu nome é multidão. E vem a explicação: porque somos naquele único homem havia um domínio sendo exercido por muitos demônios. Diz a Bíblia então que os demônios vão pedir com insistência, verso 10, para Jesus não expulsá-los para fora daquela região. Eles queriam ficar naquela região ali. Não vou entrar nesse detalhe. Jesus então os manda sair. Eles vão para os porcos. O texto vai avançar porque eu tenho que orar. E diz a Bíblia então que lá no versículo de número 10, Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. E sabe por que eles ficaram admirados? Porque o que Jesus fez era um milagre, e milagres admiram as pessoas. Jesus, na vida deste homem, desfez o que o diabo havia feito. O diabo chegou e colocou o homem naquela situação, mas Jesus chegou depois e mudou a situação daquele homem. Há obras do diabo na sua vida, há obras do diabo na sua casa, há obras do diabo na sua família, há obras do diabo no seu casamento, há obras do diabo nos seus negócios, há obras do diabo na sua empresa, há obras do diabo na sua profissão, há obras do diabo no seu trabalho. E por favor, deixa eu te ensinar novamente. Tem crente que é muito maluco, irmão. Ele fala assim: ah, pastor, eu não vou não, pastor. Por quê? Porque eu estou com medo. Com medo de quê? Ah, pastor, vai que aconteça alguma coisa. Espera aí. Você tem medo da libertação, mas não tem medo de ser dominado? Você tem medo da libertação, mas não tem medo de ser controlado? Você tem medo da libertação, mas não tem medo de ser manipulado? Você tem medo da libertação, mas não tem medo de viver o que você está vivendo? Muda a sua mentalidade. Cresça como crente. Cresça como homem de Deus e mulher de Deus. Amadureça. Você tem que sair dessa história. Ah, não, vamos orar. Você abre o olho e fica assim, ó. Eles vão colocar alguma coisa em mim. Ninguém põe, já está aí. Eles vão chamar alguma coisa, ninguém chama, ele vem. Você viu o texto aí? Eu lembrei de um negócio aqui, mas deixa pra lá. Você viu o texto aí que Jesus chegou na cidade e Jesus chamou alguém? Não, o homem dominado por um demônio foi o quê? Foi encontrar-se com Jesus. E não reclame disso. Encontros de libertação são encontros divinos. Amém. Encontros de libertação são encontros poderosos. Eu sei que é só uma noite. Eu sei que é só hoje. Eu sei que é só um dia. Mas é melhor pouco do que nada. É melhor um do que nenhum. Nós vamos nos levantar agora para desfazer as obras do diabo. Se existem obras, elas serão desfeitas por Jesus. Elas serão quebradas por Jesus.
elas serão anuladas por Jesus, e é hoje e é agora. Quem crê nisso, diga amém. Fique de pé então agora.